nossos pensamentos e ações sejam de paz, amor, perdão e doação. Que a espiritualidade maior intua nossa querida palestrante Denise Pinheiro. Que Deus esteja ao nosso lado, na nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia novamente. Bom dia aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Eu vou pedir a vocês para a gente levantar e dar um abraço no colega ao lado. Desejar um bom dia. É muito bom essa troca de energia, essa confraternização. Pronto. Hoje nós temos a leitura do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Capítulo 19. Aninha vai fazer a leitura de um trechinho dele. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato, no homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa e porque se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode ser realizada. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje, e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançá-la, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, que encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existe mais tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da fé que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de pródigos.
o que é apenas um desenvolvimento da faculdade humana. Um espírito protetor. Paris, 1863. Agora eu vou passar para a Dene, nossa querida Dene, para as reflexões dessa manhã. Bom dia. Bom dia de fé, né? Um bom dia. Bom, gente, hoje de manhã vocês acordaram, vieram para cá para ouvir o Evangelho. Assim como, alguns meses atrás, Cecília perguntou se eu gostaria de vir fazer minha estreia hoje aqui, no dia 17 de setembro de 2016, para falar no Evangelho. Dessa mesma forma, eu pedi a Rose que ela nos trouxesse uma música, né, com sintonia, que ela viesse aqui. E todo o nosso dia a dia, essas questões que nós colocamos em nossa vida, esse querer de dizer assim, eu vou estar no dia 17 de setembro na Fundação L'Harmonia fazendo uma palestra, eu vou estar assistindo uma palestra, eu vou estar cantando numa palestra. E até mesmo o que a gente traz no dia a dia, dizendo, hoje eu acordei e vou trabalhar, hoje eu vou viajar, tal dia eu vou fazer tal coisa. Isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que é fé natural. Que é aquela fé que todo mundo traz, já nasce com ela, é inata. Porque essa fé, todos nós já temos de saber que vamos poder fazer alguma coisa. Projetamos que nós podemos subir no avião, a fé no piloto, a fé no universo. Então, a fé natural é algo que todo mundo tem. Todo ser humano tem. Acredita em Deus ou não. Que se eu vou... Mas toda fé, ela é natural. Mas também Kardec diz que a fé não pode ser cega. A gente acreditar em tudo que se diz sem questionar. O nome próprio, o nome já diz, né? Fé cega. Não saber por que está crendo. Geralmente essa fé foi muito... até o dia de hoje a gente vê muito isso. A fé religiosa tem fé que é cega, que não questiona. Ela simplesmente, o que ouviu falar, ela acredita, ela fica com medo de algumas coisas, porque muitas vezes a religião impõe algumas questões, alguns dogmas que reduz a liberdade da pessoa. A forma de vestir, a forma de agir, e vai reduzindo esse livre-arbítrio. Então, a fé tem natural, a fé cega, e também tem a fé. Várias formas e tipos que Kardec traz nesse capítulo, né, no capítulo 19, que a fé remove montanha, ele vem discorrendo sobre os tipos de fé, que fala sobre a fé verdadeira também, que é aquela fé paciente, tolerante, aquela que quer e que acredita e que consegue ir até o fim sem vacilar. Aí ele vem também falando sobre a fé vacilante, que tem pessoas que também vacilam em sua fé. A exemplo, algum estudante, vou dar um exemplo. Alguns têm fé verdadeira, que conseguem passar em um concurso. Então, eles se prostram, se debruçam sobre os livros, porque sabemos já que fé tem a ver com ação, tem a ver com desenvolvimento, com transformação. Então, aquela pessoa que pega, vai estudar, coloca sobre os livros, diz assim, se eu tenho tal concurso, pego o edital, me foco, o meu foco é isso, estudo, eu tenho fé que eu vou passar. Essa pessoa tem uma fé forte, uma fé verdadeira e vai até o final para tentar o seu objetivo. E tem a fé vacilante, é aquela pessoa que nem sequer tenta. Eu não vou passar porque eu sei que aí vai ter QI, quem indica. Aí nem vou lá. Eu não vou passar. Se for então do município, ainda o pessoal, pior ainda, que vai logo com esse pensamento, né? Porque quando é um concurso público, um edital pelo Getúlio Vargas, a pessoa já confia. Mas se tem concurso que a pessoa faz, eu nem vou, porque eu sei que eu não vou passar. Aí já tem o QI, quem indica, eu nem vou. Então, isso é uma fé vacilante. Porque se você for
Se você acreditar, se você estudar, você vai passar também. Tem que ter seu tempo. E depois que Kardec vem falar sobre tantos tipos de fé robusta, vocês podem ler esse capítulo, que ele é muito, ele assim, é um tratado de fé. E Kardec fala sobre a fé divina e a fé humana. O que é a fé divina e a fé humana? Quando é que é uma e que é outra? A fé divina é a fé que a pessoa tem em si mesmo. É uma fé que você traz, o seu querer, a sua vontade de conquistar, a sua vontade de ir além. É aquela fé que não lhe deixa ter medo, que não lhe deixa ter dúvida naquilo que você quer, porque você já sabe sua potencialidade. Você sabe o seu potencial, você sabe o que você tem de condições de alcançar aquela determinada coisa que você projetou. É a fé divina, é a fé humana, aquela que você tem em si próprio. E todo homem deve buscar essa fé em si mesmo. É uma fé que ela deve ter humildade. Porque se você também achar que eu conquisto tudo, não preciso de Deus, não preciso de ninguém, isso é presunção. E a fé verdadeira, mesmo que humana, ela é uma fé que lhe deixa ter a humildade de saber que eu posso chegar até determinado fim, mas de uma forma coerente, de uma forma em que eu calculo, eu projeto. Muitos empreendedores, eles têm fé em si mesmo. Tem pessoas que não acreditam em Deus e conquistam muitas coisas, não tem? Você já viu alguém dizer assim, aquela pessoa nem tem fé em Deus e conquistou. E eu tenho tanta fé e não consigo. Por que será? Porque aquela pessoa, mesmo que ela não tenha pensado ainda no divino, ainda não tenha despertado por espiritual, ela tenha confiança em si. Porque fé é o quê? Fé é querer, fé é determinação, fé é projetar o seu desejo e dizer assim, vou realizar. É crer. E você também tem que questionar. Até onde eu posso ir, como eu posso andar, para não passar por cima de ninguém, para não querer impor, né, o seu desejo, sem ao menos respeitar as pessoas ao seu redor. Então, a fé humana, ela é uma fé que todos nós devemos buscar, conquistar. Quantos projetos você tem que ainda não fez porque não confiou em você mesmo? Quantas coisas deixou de fazer porque deixou sua fé vacilar? São essas reflexões do dia a dia que nós devemos procurar resolver. Se eu quero, fé é querer. Porque fé, segundo o Evangelho, é a determinação, é o que você deseja realizar. Apóstolo Paulo, ele dizia assim, que todo mundo deveria se revestir da armadura de Deus. E descrevendo qual seria a armadura de Deus, ele diz que a fé é o escudo. O que é um escudo? É algo que nos protege. Se a gente vê aquelas lutas, né? Que tem aqueles homens ainda da Idade Média, então lá do tempo de Jesus mesmo, eles tinham o escudo, eles lutavam com o escudo porque queriam se proteger. Então, se o escudo da fé é que nos protege de vacilar, de ter medo, de ficar na dúvida, porque quem enfraquece a fé é a dúvida. São os nossos medos. Aí vacilamos. E tem também a fé divina. Como seria a fé divina? Que é humana e divina. A fé divina é quando nós começamos a ter a consciência de que somos espíritos imortais e que tudo que acontece conosco aqui na Terra é para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Tudo que nos acontece, seja doença,
seja a perda de um ente querido, seja uma perda de um emprego, seja qualquer processo que nos abale, qualquer processo que nos deixe precisando, né, de consolação, nós sabemos que isso aconteceu porque nós precisávamos estar mais atento, precisávamos aprender mais, precisávamos dar mais atenção à vida, porque não é determinismo que vai ter que acontecer aquilo, você vai ter que passar. Mas muitas coisas passamos porque não ficamos atentos. Simples, uma coisa bem simples. Ontem eu estava no comércio, lá em Lauro, e vi o pessoal move um movimento porque uma pessoa tinha sido assaltada, uma mulher tinha sido assaltada, e levaram o celular. E ela estava onde? Estava na porta da loja com o celular. Essa pessoa não está dando chance do outro fazer o mal, do outro lhe subtrair aquilo que tem. Então, nós devemos pensar sobre isso. Não achar que é porque Deus quer assim, vai ser assim. Deus não quer nada. Deus, a única coisa que o projeto de Deus para nós é o nosso crescimento, é que um dia cheguemos a ser espíritos perfeitos, espíritos puros. E Ele vem e nos dá a chance de nos defender. A cidade está violenta? Tá. Mas o que é que a gente vai perder a fé? Vai ficar com medo de ir à rua? Vai com medo de sair de casa? Não. Nós vamos buscar uma forma de ir para a rua, de vir para a harmonia, de não ser subtraída das coisas e não ter submetida a determinadas violências que podemos evitar. Então, a fé divina é aquela fé em que você tem uma confiança em si mesmo e confia também que tudo o que ocorre com você é algo que você precisa resolver aqui na Terra, em determinadas, uma outra e mais encarnações, para que você possa um dia chegar a um espírito puro. Não é esse o nosso objetivo como espírita? Trabalhar, evoluir? Então, a fé divina, ela vai além. Ela nos faz seguir em frente, nos dá certeza de que vamos alcançar algo além do material. Porque a nossa preocupação maior é a matéria, devemos nos preocupar, mas também precisamos ter essa fé em nós, e fé também, uma fé divina, aquela fé que nos faz crer que existe algo além do que vemos, do que estamos observando com os nossos olhos, que é a terra de comer. No capítulo 17, tem lá dizendo que o homem de bem, ele tem fé no futuro, porque sabe que as coisas espirituais estão acima das materiais. Então, nós temos um tratado aqui de fé no Evangelho e que podemos recorrer a ele quando estiver vacilando, quando estivermos precisando de uma palavra. Que às vezes a gente procura uma pessoa para uma palavra, é o Evangelho. Está aqui, eu esqueci o capítulo, mas foi um capítulo anterior a esse, o 19, que um dos espíritos diz assim, que ele lamentando porque não se interessou na leitura do Evangelho como deveria se interessar. Por que eu não me interessei nas leituras? Quem dera eu pudesse ter tido, debruçado, estudado o Evangelho. Então, não só assistir o Evangelho, mas a gente estudar, não só ler, mas estudar, porque ali está tudo que Deus quer para nós, que as leis morais do Cristo, tudo que precisamos para trabalhar e ter confiança em nós mesmos e em Deus, né? E na divindade. E também nós vemos no Evangelho falando sobre o poder da fé. Quando vocês leram, quando a semana passada foi lida aqui a parábola de que o pai procurou o filho, ou procurou Jesus para curar o filho que caía no chão, caía na água, e que ele caía, e que os discípulos não puderam curar,
ele chegou para Jesus, foi até ele e contou a Jesus o que tinha acontecido com o filho. E perguntou, eles não curaram, mas você pode curar? E lá no Evangelho diz que Jesus, assim, como Jesus perguntou, se podes curar? Se podes curar? Se não curou, foi por causa da vossa pouca fé. Se crê, ele será curado. E o pai disse assim, eu creio, eu quero que o Senhor cure a minha incredulidade. Não foi nem a doença do meu filho. Ele disse, eu creio e quero que me ajude a curar a minha incredulidade. E Jesus diz lá, repreendendo o demônio, que a gente hoje entende que foi um espírito. O menino caiu por terra, deu uma convulsão, o espírito saiu e todo mundo pensou que estava morto, mas não estava. O pai pegou pela mão e levou. Nessa parábola, nós temos a demonstração de fé de Jesus. Vocês acham que Jesus precisava de fé? Ele era um homem de fé? Pois Jesus também tinha fé. Além da fé, ele tinha poder de agir sobre o magnetismo. Ele tinha poder de agir sobre a matéria. E o que ele fazia, curando pessoas, que todo mundo sabe que ele curou, quem lê o Evangelho, a Bíblia, sabe quantos milhares de cura, independente do tipo, se era espiritual, se era uma cura física, se ele curou cego, se ele curou aleijado, ele curou ali as pessoas com maior tranquilidade, porque para Jesus aquilo era fácil, era como se ele respirar, porque ele é um espírito puro e já tinha passado além do que nós já estamos, que é essa que nós nos apegamos à matéria, achamos que a matéria é tudo, mas Jesus não, ele manipulou a matéria, ele agiu sobre. E curioso é que ele disse que nós também podemos fazer isso. E muito mais. Vocês podem fazer e muito mais. Mas o problema da gente é o quê? O que eu já disse, a dúvida e o medo. Temos medo até de acreditar. E às vezes vacilamos na nossa fé e não pedindo às pessoas que orem por a gente. Claro que a gente pode fazer corrente de oração. A gente não pode, todo dia. Às vezes eu saio de casa, o povo, ore por mim, ore por mim. Aí eu digo, poxa, se eu for botar meu livro de oração, tem milhares. Tá? Aí eu digo assim, eu vou pedir Jesus, eu peço por todas as pessoas que pediram para eu orar. Porque são muitas pessoas que pedem para orar. E nós temos grupo de orações que funciona. Porque as pessoas que estão orando têm fé. E quem também pede com fé, recebe. E Jesus deixou isso lá, quem pedir com fé, receberá. Então, o que fala é o poder da fé. E como Jesus realizou tantos milagres, e às vezes eu vejo a expressão dizer que o Espiritismo não crê em milagres. E não crê em milagres. Mas quais os milagres que o Espiritismo não crê? Que a gente não tem como, né, o milagre. É aquele milagre do sobrenatural. Aquele milagre que é fantasioso, que não é questionado. Então, esse milagre a gente não acredita, não. O espírita não deve saber que não existe esse milagre do fantasioso, do sobrenatural, que traz muito misticismo para as pessoas. O que o espiritismo professa é que milagre existe. Tem o livro A Gênese, que fala sobre milagres e predições. Fala todos os milagres de Jesus, outra obra de Kardec. Esses milagres, o Espiritismo diz que milagre é aquilo que a ciência ainda não pôde explicar. Até mesmo Einstein, uma vez perguntado sobre ele acreditava em milagre. Einstein disse, olhe, na sociedade tem dois tipos de pessoas. Uma que acredita em milagre e outras que não acreditam em milagres. Eu faço parte das que acreditam em milagre. Aí, mas você não acha que milagre é uma
aberração, que isso não existe, contraria a lei de Deus? Aí ele não. Para a ciência, também, milagre é algo que a gente ainda não conseguiu explicar. E não fomos capazes de compreender por que aquilo acontece. E eu gosto muito de um dos milagres de Jesus e trouxe para vocês essa passagem. Uma passagem, não é parábola, porque aconteceu, né? Parábola é aquilo que Jesus fala, uma linguagem para que a gente compreenda. Que naquele tempo também compreendesse melhor. E até hoje a gente nem compreende todas. Mas isso não foi um milagre, ou não foi uma parábola, foi um acontecimento. Vocês já devem ter visto essa passagem, que diz que da mulher do fluxo de sangue. Havia uma mulher que ela tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, que diariamente a importunava. Não tinha, era uma hemorragia constante, 12 anos. E para falar que nessa época, as mulheres, quando menstruavam, elas não ficavam com seus maridos, elas iam para umas tendas, que chamavam as tendas vermelhas, porque naquele momento, era como se fosse um resguardo, elas ficavam nas tendas vermelhas até acabar aquele período menstrual. E por que elas faziam isso? Porque a mulher, quando menstruava, era tida como imunda. E todo mundo que tocasse seria imundo. Agora vocês imaginem essa mulher, 12 anos, sem poder ser tocada por ninguém, sem poder tocar. Nós não conseguimos ficar sem a atenção de uma pessoa, sem um carinho, sem um afeto, por pouco tempo, quanto mais 12 anos. 12 anos da sua vida sem ninguém lhe tocar. Você ser tida como uma pessoa imunda, uma pessoa que tem que se afastar da sociedade. E essa mulher, sabendo que Jesus estava operando, que Jesus estava pregando e realizando, ela botou dentro de si mesmo o querer. Ela disse, eu quero ficar boa, eu quero e vou conseguir. Eu tenho que pegar nas bordas da saia de Jesus, da túnica de Jesus. Existia uma simbologia na época de tocar na túnica, na barra da túnica de um profeta. E essa mulher, ela foi no meio de uma multidão repleta de pessoas. Ela viu Jesus e não vacilou. Ela disse, se eu apenas tocar, ficarei curada. E foi lá, no meio daquela multidão, todo mundo empurrando Jesus, ela foi por baixo e tocou. Quando tocou, no mesmo momento, Jesus disse assim, quem me tocou? Jesus sentiu e disse, quem me tocou? E os discípulos, espera aí, quem te tocou, mestre? Uma multidão está lhe arrastando e você está perguntando quem te tocou? Aí se fosse hoje a gente ia dizer, como assim? Né? Tudo bem, como assim? Então, quem alguém lhe tocou? A multidão toda está lhe arrastando, lhe tocando. E Jesus disse assim, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. A fé também é considerada uma virtude. De mim saiu virtude. E as pessoas olhavam sem compreender quem tocaria Jesus. E a mulher, quando tocou, sentiu que na mesma hora ficou curada, que tudo passou e que ela já não estava mais sangrando. E ela sentiu dentro dela a cura e olhou para Jesus e disse, fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Eu precisava de ti, eu precisava da cura. Eu sabia que um dia Deus iria ouvir as minhas preces. Por isso eu vim
Eu sabia que tocando em ti eu ficaria curada. E Jesus disse para ela: mulher, tua fé te salvou. Vai, tua fé te salvou. Por quê? No meio de uma multidão de pessoas, tantas pessoas tocando Jesus, e a gente pode até pensar que se as pessoas todas que estavam cercando ele, cada uma tinha uma demanda, algo a ser curado, algo que seja da alma, seja do corpo. E por que só ela, naquele momento? Porque Jesus estava ali como curador e só ela tocou e sentiu. Porque a fé é via de mão dupla. Você tem a fé em Deus, mas você tem fé em si mesmo e você age. Então, quando ela se dispôs a ir, ela estava agindo. Ela não vacilou, ela teve uma fé paciente e verdadeira. E foi curada. E prova que a fé cura. Diversas vezes Jesus curou. E quando terminava de curar, dizia: vai, a tua fé te salvou. Se tu crês, posso curar-te. Então, tudo ele colocava, ele não dizia assim: eu vou curar e pronto. Sempre a pessoa pedia, ou ele tinha algo a falar. A questão da fé depende de nós. E também a fé não é algo que alguém possa lhe dar. Eu não posso lhe dar fé. Mas eu posso dar o meu exemplo de fé. E minha fé pode lhe ajudar a refletir sobre o que está acontecendo. Porque o próprio Evangelho, Kardec diz que fé é experiência. São experiências que adquirimos de várias e várias encarnações. Tem pessoas que a fé parece inata, porque até criança, de repente a criança tem uma fé, uma certeza, um querer, uma vontade. Isso é por quê? Porque ela já teve experiências em outras encarnações e bastou uma palavra até para despertar a fé. Tem pessoas que dizem: eu não tenho fé, eu queria ter fé. Mas a fé é um exercício, é movimento, é experiência. É inteligência. Porque a base da fé é a inteligência. Que a gente não pode ter fé cega, a gente tem que questionar o porquê daquilo ocorrer. Quando eu estava para fazer essa palestra, eu fiz uma oração e pedi a Deus que me mostrasse assim, algum assim, acontecimento que me revelasse a fé. Tipo assim. Aí eu fiquei, depois que passou o tempo, é que eu percebi que Deus tinha me dado, eu tinha passado por essa experiência. Foi quando uma mãe, que teve seu filho desaparecido, e foi encontrado 2 dias depois. Essa mãe, quando encontrou o filho, a alegria foi tanta de ver o filho, mesmo que de uma forma tão violentado, tão sacrificado, tão judiado, que judiaram tanto desse menino, que quando chegou no médico, no hospital, o médico disse assim: só está respirando. E logo chamou a psicóloga e mandou conversar com a mãe, porque disse que, segundo os médicos, eles não via possibilidade de o menino sobreviver. Ainda disse assim: tem 3% de algo que ele teria que ter 15% de consciência, uma coisa dessa. E ela não conseguia parar de sorrir. E eu disse assim, ela disse assim: eu já tive uma resposta de Deus, que foi encontrar meu filho. Já estou feliz porque ele foi encontrado. Agora, o médico está dizendo que meu filho vai morrer. A psicóloga está dizendo que ele vai morrer.
Mas eu já conversei com Deus. Eu já conversei com Deus. E pedi a Ele que deixasse meu filhinho comigo, pelo menos por enquanto. Porque ela estava muito sozinha, é uma pessoa que já tinha perdido o marido muito cedo. Casou e logo cedo o menino nasceu, 5 anos de casamento, 8 ou 9 anos de casamento, o marido desencarnou. E ela é uma espírita crente, porque ela é espírita, ela é vidente, ela tem visões, e ela procura, né? Ler o evangelho, procura viver o evangelho, e ao mesmo tempo ela não sai da igreja, ela adora a igreja, o louvor. Então as pessoas, a gente pode fazer isso. Né? Eu sou um espírita crente, eu sou um espírita ou qualquer outra religião, não é esse o fato. E ela, uma pessoa que não tem posses, não tem muitos recursos, só a aposentadoria do marido, disse ao médico que não, chegou para o médico também e disse, olha, o senhor está dizendo que meu filho vai morrer, mas eu conversei com Deus e eu sinto dentro de mim que o meu querer vai acontecer. Doutor, meu filho já tem tudo que a medicina pode ajudar, ele está no UTI, e olhe que essa UTI aconteceu no momento que ele precisava, que não tinha nenhum UTI em Salvador, movimentou pessoas, inclusive desse Centro Espírita Harmonia, que oravam, que agilizavam, buscavam ver como ajudar essa pessoa que eles nem conheciam. A fé dela contaminou todo mundo, de uma forma que ela dizia assim, sem ninguém saber, sem ninguém ver, fazia as coisas por ela. E teve um momento em que eu chegava para ela e dizia assim, olha, tem um grupo de oração orando pelo seu filho. Tem pessoas que disseram que estão orando. Ela fazia assim, quero saber o nome de todas, porque são anjos de luz que estão olhando para meu filho. Eu quero saber o nome de cada uma delas. Eu quero que você me diga, que eu vou orar por elas. E eu tinha a obrigação de dizer a ela quem estava orando pelo filho. Mas ela tinha uma certeza tão firme, que eu tinha uma pessoa do lado dela que não tinha fé, dizia que não tinha fé, que acabou quando ela ficou na casa dessa pessoa, a pessoa me chamou de Denise. Eu não consigo mais fazer outra coisa, eu não sei rezar. Essa mulher me botou para rezar. Eu chego em casa, me dá vontade de rezar. Parece que ela deixou um monte de espírito rezador, porque eu nunca vi tanta vontade de rezar, de orar, porque a prece tem a ver, né, com a fé. Se você ora é porque você acredita em algo maior. E o que aconteceu com ela é que 15 dias depois, o menino saiu da UTI e ela dizia assim, os médicos dizem que se sair vai ficar em estado vegetativo. Não importa, eu vou cuidar do meu filho. Eu não quero saber quem foi seus algozes, que a família ficar pressionando, tem que ir logo na delegacia, tem que fazer... Eu só quero que Deus permita que essas pessoas que fizeram isso com ele, um dia vejam a luz de Jesus e se transformem. E que não precisem mais fazer violência com ninguém. Então, ela ficou o tempo todo orando pelos inimigos, orando pelo filho, agradecendo a Deus pelas pessoas que oravam. Isso é fé, sem dúvida, sem vacilo. É uma fé verdadeira, paciente. Ela estava ali paradinha no canto dela, esperando as coisas acontecerem. E quem estava perto dela sentia, parecia a calma. Uma calma que só Deus pode dar quem tem fé. E você ter a fé e se juntar ao divino, só Ele poderia fazer. E aconteceu que após 30 dias, o menino saiu do hospital, já está retornando às suas atividades, retornando à sua vida. E o que eu queria registrar também é que no dia que ele foi fazer revisão, um médico ligou para o outro pedindo para ir no hospital. Aí o médico foi, aí disse, olha, eu quero que você veja o caso desse menino. É milagre. Uma pessoa que não é crente, não é espírita, não é católica, ele assim, é milagre. Porque o próprio médico
chamou o outro para dizer isso aqui só pode ser um milagre. E o que milagre é esse? O que é que explica? A ciência pode não ter explicado ainda, mas nós espíritas sabemos que isso é o que Jesus deixou para a gente. É a gente colocar a nossa força interior em favor dos fluidos, o fluido universal. É o magnetismo que a ciência comprova. Então, todos nós colocarmos a nossa vontade, o nosso querer. Gente, a gente não tem que ficar com medo, não. A gente tem que ir para frente, a gente tem que buscar a fé dentro de si. Porque já que ela não se prescreve. E, quando fala em prescreve, eu lembrei que teve um dia que eu fui ao médico, porque eu estava sentindo uma taquicardia muito grande. E eu fui fiz os exames. E quando eu terminei de sair do médico, um cardiologista, ele me chamou, aí perguntou: a senhora está com problema com seu marido? Não. A senhora está com problema no seu emprego, no seu trabalho? Não. Mas a senhora tem algum problema? Não, doutor, problema que todo mundo tem. Né? Não tem um problema nenhum, não. Por quê? Minha senhora, quando é que sua taquicardia começa? Olha, doutor. Aí eu parei um pouco. Olha, doutor, é quando minha filha sai para trabalhar, porque eu sei que de lá, ela mora em Lauro, ela ia lá para o comércio, depois vinha para a Católica estudar. Então, esse movimento dela, e aí se eu começo a me sentir mal, mas na hora que diz assim, 10 horas da noite, se ela não tiver chegado, que é uma pessoa que todo dia chega no horário certo, aí se demorar, quando dá, não precisa nem dar 10, quando dá 9 eu já começar, oh meu Deus, protege minha filha, guarda minha filha, oh meu Deus, oh meu Deus. Teve um dia que ela deu 11 horas, ela não chegou e eu já comecei a chorar, porque minha filha, o que será, meu Deus, o que aconteceu? E ela vinha de ônibus nesse dia, aí quando ela chegou, ela vista ali tranquila, não, amanhã foi a blitz, os policiais fizeram uma blitz no ônibus, teve que revistar todo mundo e aí não pôde. E o meu celular estava na sacola, no VibraCal eu não vi. Aí ele fez assim para mim: moça, senhora, eu vou falar o seguinte, a senhora não tem fé em Deus, não? Parece assim, você não tem vergonha, não? Foi bem assim. Ele, a senhora não tem fé em Deus, não? Tenho muita fé em Deus. Não, a senhora não tem fé. Porque se a senhora tivesse fé, quando sua filha saísse, a senhora confiaria que o que acontecesse com sua filha seria a vontade de Deus. A senhora recomenda que ela tome todos os cuidados, recomende que ela fique bem, porque entregue a Deus, peça a Deus para cobri-la, para protegê-la. Sua oração, a prevenção dela e a sua oração pode ajudar a sua filha, mas se a senhora ficar nervosa, estressada, aqui agoniada, nada disso vai livrar a sua filha do mal. Então, tirando isso como exemplo, eu deixo para vocês isso, que as montanhas que a gente tem que remover são essas montanhas do medo, essas montanhas que nos faz fragilizada, a montanha da dúvida, porque se nós tivermos uma fé verdadeira, uma fé, nós vamos remover montanhas, porque Jesus disse assim, se tiver fé, como um grão de mostarda, direis a essa montanha, saia daqui para lá, que ela será removida.